Quais são as expectativas aí para a comissão hoje? Olha, Pode falar. olha, nós não podemos negar as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal têm prejudicado e muito o andamento dos trabalhos da comissão. Deixar claro, respeitamos as decisões judiciais, mas não concordamos com muitas delas. Vou dar o exemplo de hoje. Leila da Crefisa. Olha, ministro Dino suspendeu uma sessão em bloco. Suspendeu dizendo que não é mais possível realização de sessão em bloco, deixando claro que era relacionado a quê? Relacionado às quebras de sigilo. CPMI do crime organizado afastou sigilo ontem ou antes de ontem em bloco. Olha, além disso, nós tínhamos convocações. Quais as convocações? De bancos. Senhora Leila da Crefisa disse que não viria a primeira vez porque estava recebendo um troféu ou era um campeonato. CPMI remarcou. Agora, ministro Dino autorizou que ela não viesse na sessão de hoje e ainda proibiu a condução coercitiva, dizendo que ela se enganou em relação ao conteúdo da decisão do ministro Dino. Isso demonstra, estou dando um exemplo apenas, que nós temos dois momentos na CPMI. Quando foi o momento das associações, tivemos muito menos dificuldades em trazer aqui os depoentes. Agora que é o sistema financeiro, há uma blindagem quase intransponível. Hoje era para estar na comissão 2 representantes de bancos. Em relação às associações, estamos falando da ordem de 10 bilhões de reais. Em relação ao sistema financeiro, com a CTs e retirada de recursos para consignado de aposentados e pensionistas, nós estamos falando da ordem de mais de 400 bilhões de reais que estão sob escrutínio. E não é possível que a CPMI não possa realizar o seu trabalho. Estão apostando na falta de tempo para que esse pessoal não seja ouvido. Nós estamos aqui em nome dos aposentados e pensionistas para não fazer distinção entre banqueiro e investigado, seja ele quem for. Deputado, eu estou ao vivo no Jornal da Manhã da Jovem Pan e agora os depoimentos eles não vão ter mais, hoje inclusive o da presidente da Crefisa, mas vocês vão votar quebras de sigilo. Entre eles, requerimentos relacionados a Marta Graef, que é a namorada do Daniel Vorcaro. Qual a importância de ouvir a Marta Graef nesse momento? Olha, a importância, eu falo daqui a pouco, mas tem requerimentos, por exemplo, para convocar o proprietário da JF da minha autoria, que tem relação com a investigação. Ou seja, tem requerimentos muitíssimo importantes. Esse aí que você está me citando, eu nem sabia e estou tomando conhecimento agora. O autor do requerimento, que eu não consigo dizer quem é nesse momento, deve ter feito lá a fundamentação. E é legítimo que isso seja discutido. Mas, falando de forma genérica, essa senhora, ela manteve um relacionamento, o que é natural, com uma pessoa investigada. E nesse relacionamento viveu situações que interessam a investigação. Quando fala, por exemplo, do encontro do senhor Vorcaro com várias autoridades da República. Quando ele disse que esteve em Brasília, estava muito chateado, porque saiu daqui achacado. Foi pedido
foi pedir. Não, ninguém quer saber quem namora com quem, nem nada disso, não. O que a gente quer saber. Relator, é exatamente isso. Nós queremos saber, queríamos saber, primeiro, a quem Vorcaro pagou propina. Vorca não deixaram o Vorcaro vir. Então nós temos que ir ao entorno dele para esclarecer. Quem achacou Vorcaro, Marta Graef sabe. A grande dúvida é porque, já falando de relacionamentos, nós estamos falando de relacionamentos. A Marta Graef tinha um relacionamento amoroso com Daniel Vorcaro, mas mostrou ali na conversa que ele também tinha relacionamentos de amizade com as autoridades. Se vai chamar a namorada, por que não chama as pessoas que foram citadas pela namorada? Olha, eu acredito que várias outras pessoas do relacionamento estão citadas e que devem prestar esclarecimento. Pouco importa. Tem requerimento. Tem requerimento. Eu não sei dizer quais os requerimentos, mas tem requerimento de várias autoridades da República. Por mim, olha, deixar isso muito claro, por mim vem Ciro Nogueira ou qualquer outro parlamentar que tenha contas a prestar. Inclusive, eu não tenho. Para mim não tem problema nenhum. Eu acho que a CPMI não pode ter nenhum tipo de exceção. Não é porque fulano não está no requerimento que outra testemunha tem que ficar livre. É a mesma coisa dos bancos. Vem 2 bancos agora, mas os outros 8 têm que comparecer também. Se houver necessidade de ouvir qualquer autoridade da República, se for dessa forma, o primeiro a ser ouvido deveria ser o presidente Lula, que recebeu Vorcaro algumas vezes fora da agenda. Ou seja, vamos trabalhar com o mesmo grau de igualdade. Se toda autoridade que teve relação com Vorcaro precisa comparecer, o presidente da República é a primeira autoridade que precisa estar presente. No meu caso da Marta Graef, já vou fazer aqui. Vocês estão me dizendo que ela está com requerimento, não foi minha autoria. Eu quero saber dela muita coisa não, só quero saber uma coisa. Qual foi a autoridade da República que achacou Vorcaro e ele voltou muito chateado para casa? Relator, dá licença. O SBT News publicou hoje uma notícia a respeito da declaração de imposto de renda do Daniel Vorcaro, que chegou ontem aqui os documentos da CPMI. Não vi ainda. Sem problemas. Outros jornais já fizeram outras publicações informando sobre o crescimento patrimonial do Daniel Vorcaro, e entre essas publicações há uma informação sobre a transferência de 60 milhões dele feita à empresa que era utilizada para o pagamento daquela turma, sabe? Que a Polícia Federal investigou. Tem tanta turma em Brasília que eu não sei qual é. Que turma? A turma é o grupo. É o grupo envolvido intimidação de jornalistas e também dos 2 servidores do Banco Central. Queria saber se o senhor teve tempo para avaliar a declaração de imposto de renda dele, quais vão ser os próximos passos, quais são os destaques que a CPMI pretende dar às investigações nesse sentido? Olha, primeiro, Vorcaro é mais um banqueiro investigado na CPMI ou vem aqui como colaborador. No caso do Vorcaro, os passos estão adiantados porque não dá para dizer que ele é testemunha, ele é investigado mesmo. Os outros banqueiros nós vamos decidir ainda de acordo com os depoimentos. Então, assim, primeiro, o Banco Master interessa a investigação. Ontem eu estava fazendo uma análise de uma rede de lavagem de dinheiro que alcança 37 bilhões de reais, em que o Master se encontra diretamente com a fraude do INSS. Ou seja, você me pergunta em relação a esse grupo, primeiro que o grupo devia estar todo preso, não sei se o grupo está preso, porque essa ameaça foi gravíssima. Tanto ao jornalista foi gravíssima, quanto também à funcionária doméstica que foi mandado moer ela. Então, Vorcaro não pode sair da prisão, primeiro ponto. E segundo, que o Vorcaro tem que ser investigado em todos os aspectos e a rede de pagamento de propina. Mas estão apostando na ausência de tempo e na não prorrogação da CPMI. O que é que custa um criminoso como o Vorcaro prestar depoimento na CPMI? Tem muita coisa para ser esclarecida. Só uma dúvida, relator. O senhor comentou a respeito dessa rede. O senhor pode dar um pouquinho de detalhamento? Qual é a evolução dessa rede? Olha, nós descobrimos que a rede do Careca colocou 150 milhões de desvio
em uma rede maior de lavagem de dinheiro através da ARPAR. É um fundo de investimento. Nessa rede tem bandidagem para todo gosto. De lavagem de dinheiro, aí se encontra com PCC, se encontra com crime organizado. E nós temos 37 bilhões só numa rede, é uma rede colateral. Chegamos a ela. Para minha surpresa, ontem, essa rede se encontra com uma empresa que foi alvo da Operação Coffee Break. Qual é a Operação Coffee Break? É que a ex-nora ou nora do Lula recebeu dinheiro e está lá o Bittar também. Essa empresa está relacionada ao Calil Bittar, ao ex-sócio do filho do presidente Lula. Também. E olha só, tudo nessa rede de 37 bilhões. E aí você traz algumas operações para se encontrar com a operação do INSS. Tem pagamento do macho também a outras pessoas. O que é que eu quero dizer a vocês? Se tivesse CPMI por 5 anos, nós tínhamos uma descoberta a cada dia de uma rede nova de lavagem de dinheiro, crime organizado, que precisava ser combatida. Não temos tempo para isso, mas cada vez que chega um RIF, cada vez que chega um novo dado, aumenta um número de problemas relacionados ao tamanho das organizações criminosas. Ponto. CPMI precisa de algum tempo para terminar de esclarecer fatos gravíssimos. Havendo essa oportunidade de dilação, nós iremos fazer um relatório mais aprofundado. Se conseguirem bloquear esse espaço temporal maior para a CPMI, como desejam muitas forças da República, nós apresentaremos um relatório de acordo com aquilo que temos hoje em evidência. E tem muita gente para ser responsabilizada. Então, eu acho que a gente está fazendo um debate pequeno, porque não conversa, não chama A, B ou C. Nós hoje temos dados que abrangem muita gente importante da República.